Nós vamos agora conversar com uma brasileira. É a Karen Dweck. Ela tem 49 anos, mora na cidade de Etz Efraim, perto do centro do país. Ela está em Israel há 27 anos, conhece, portanto, muito bem o país. Tudo bem, Karen? Como é que está melhorando a situação aí aos poucos? Boa tarde. A situação não está muito melhor ainda, não. A gente está com uma sensação bastante tensa aqui, bastante preocupados e confiantes. Se Deus quiser, a gente vai ter uma situação melhor depois de tudo isso. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem ouvido as sirenes tocarem com frequência? Porque nós temos, claro que o Hezbollah está se policiando para não entrar numa guerra total, para que Israel não faça uma retaliação muito forte, mas está lançando de vez em quando alguns foguetes. O Hamas conseguiu atingir um prédio na região residencial de Tel Aviv, que é extremamente grave. O domo de ferro, ele funciona para 92% dos ataques. Então, em cada 100, 8 podem cair. Então, eu pergunto a você, a sirene está tocando muito, você já teve que se dirigir a um abrigo antiaéreo. Como é que funciona esse abrigo? É algo desconfortável de ficar? Quando você sai à rua, você tem medo de ataques de algum terrorista que pode estar infiltrado? Como é que está a vida? Os serviços estão funcionando normalmente? Dá um panorama para nós que estamos aqui no Brasil enfrentando outro tipo de violência. Então, a sirene toca bastante, ela toca em vários lugares do país. Sim, eu cheguei a ouvir a sirene, cheguei a ter que ir para um abrigo antibomba. Eu tenho na minha casa um quarto que é protegido, então quando eu estou em casa e tem a sirene, eu estou bem protegida e o lugar é confortável porque é um quarto que a gente até arrumou já para ficar tudo o quanto vazio e com bastante mantimentos que a gente precisar, em caso a gente precisa ficar mais tempo lá dentro. Então, em casa é confortável. Já aconteceu de estar em casa de outras amigas ou da família também, que não todas as casas têm esse quarto antibomba. E daí, quando não tem, muitas vezes a gente precisa descer para um bunker que é fora de casa, onde tem várias pessoas juntas, ou parar num lugar mais coberto, ou parar no quarto onde tem as escadas do prédio, porque lá também, se não dá tempo de chegar em algum outro lugar, lá também é um lugar que dá para você esperar. Não é muito confortável. Sair de casa também, a gente sai, contando que não precise sair, parar no meio da rua, porque se quando a gente está dirigindo e tem essa sirene, a gente precisa parar o carro, deitar no chão, cobrir a cabeça, tentar se proteger de alguma forma, né? Não é uma situação muito agradável. Hoje mesmo teve uma bomba que caiu na casa dentro de um mochava, um kibutz aqui, e graças a Deus também as pessoas que estavam na casa estavam nesse quarto antibomba e não aconteceu nada, mas o Iron Dome e esses quartos estão protegendo bastante a gente desses ataques, que são ataques a civis de qualquer jeito, certo? A gente tem aqui a tecnologia que ajuda a gente a se proteger, mas sim, eles estão atacando e mandando centenas de mísseis todos os dias em todos os cantos de Israel e a gente está vivendo nessa tensão. Você perdeu algum parente? Conhece alguma pessoa que perdeu amigo ou parente? Agora nós já tivemos, até ontem, pelo menos 17 soldados israelenses mortos. É claro que a gente sabe que morreram muitos palestinos com os bombardeios, palestinos também inocentes, que são vítimas do Hamas, tanto quanto as vítimas do terrorismo, dos atos terroristas, mas eu estou perguntando para você, que é israelense, então estou perguntando, você conhece alguns dos 17 jovens que estavam lá e que foram mortos? Você conhece alguém das vítimas sequestradas ou mortas? Eu tenho 2 filhos que estão no exército e um deles ele presta também na mesma área de que essas 17 pessoas que foram mortas. Eu pessoalmente não conheço essas pessoas, mas esses soldados e nem as famílias deles, desses 17, mas eles são muito próximos, né, da idade dos meus filhos e eu conheço um dos soldados que morreram. O tio dele, ele deu aula para o meu filho, né? Então, assim, não é diretamente conhecido, mas de certa forma indireta. Das pessoas que foram sequestradas, eu não conheço, mas pessoas que morreram nesse massacre, sim. A gente tem brasileiros também que foram mortos nesse massacre, tem parentes de amigos que também foram mortos.
Então, realmente é muito triste, porque o país é um país pequeno, então a gente acaba conhecendo, né, as pessoas que estão envolvidas acabam sendo próximas e conhecidas. Então, é muito triste mesmo. A situação agora está muito triste. É muito triste, Karen. A gente está aqui no Linha de Frente da Jovem Pan, abordando todas as perspectivas, e você traz uma perspectiva que ela é angustiante, ela é dolorosa. Eu sou pai de 2 filhas, você está com 2 filhos no Exército. A gente sabe como o coração fica apertado numa situação que eles não precisariam estar se Israel não tivesse sido atacado no dia 7 de outubro da maneira hedionda como foi. Então eu quero, como pai, prestar uma solidariedade a você e que Deus proteja os seus filhos durante essa ação e que voltem seguros para o lar. Tá? Muito obrigada. O Emerson Tawil vai fazer uma pergunta para você. Olá, Karen, prazer falar com você. Nossa solidariedade é você e seus filhos aí que estão no front. E nós gostaríamos de saber como é lidar com todo esse caos, sirenes, ter que se alojar num bunker, ter que se esconder, pessoas sendo mortas, né? Essa atrocidade que vocês estão vivendo nesse epicentro. E mesmo assim ter que dividir o sentimento, né? Com os 2 filhos que estão no front. Como é que é esse sentimento de mãe, né? Sentimento de dona de casa aí que está aí preocupada também, cuidando da própria vida. E qual a expectativa para esse desfecho aí, sem dúvida alguma, que a gente torce para que seja o mais rápido possível? Então, não é muito fácil realmente lidar com isso. Eu tenho mais filhos, eles são 2 que estão no front, mais um que trabalha no Ministério de Defesa, que também ele não está muito dentro, não tá em casa. E eu tenho mais 2 menores que estão em casa. Então, realmente, a gente tem que, né, tá para os filhos e tá para se proteger e tá presente em tudo e ser forte, né? A gente normalmente, quando a gente consegue falar com os filhos, a gente tem que dar força para eles e apoiar e mostrar que a gente é forte, porque a gente sabe que eles estão aí para defender uma causa muito importante, que é defender o nosso país, para a gente poder viver realmente aqui tranquilo, em paz, né? Então, realmente não é muito fácil, mas a gente tem que ser forte, né? E assim, a gente vê o povo muito unido. Então, assim, a gente tem bastante, tem muitas amigas que têm filhos no Exército também, e tem bastante vizinhos e tudo. Então, o povo está muito unido para poder ajudar um ao outro, né? Para conseguir passar esses momentos super difíceis. E a gente está todo mundo muito esperançoso que realmente a gente vai conseguir dar um fim nesse terror, né? Infelizmente tem um preço muito alto em todos os lados, né? Mas a gente acha que a gente tem que conseguir devolver uma paz para a gente, né? Assim, parar esses mísseis que estão sendo jogados para a gente durante muitos anos já, e a gente tem que ficar vivendo embaixo de sirenes e se protegendo de terror. Esse massacre horrível que a gente teve no dia 7 de outubro, que não pode deixar isso acontecer de novo. Então, assim, a gente tem fé que tudo isso que está acontecendo é para poder a gente voltar a viver de uma forma tranquila, em paz, né? E que não tenha mais esse terror e esse medo aqui, que a gente termine com todo esse medo e com essa tensão que a gente está tendo agora. Então, não é muito fácil, mas a gente procura as forças onde dá. Então, Karen, é verdade. Nós temos aqui outros debatedores, tem delegado de polícia, deputado, advogado, professor, nós temos uma mesa muito variada. E o professor Acácio Miranda, ele é especialista em relações internacionais, conhece bem a região. Ele vai fazer uma pergunta para você. Okay. Olá, Karen, boa noite aí para você. Nossa solidariedade, obviamente. Você está em Israel há 27 anos. Este não é o primeiro conflito que você, infelizmente, acompanha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças entre este conflito e os outros conflitos que você acompanhou, a Segunda Intifada e as guerras que vieram, os conflitos posteriores a esse. Olha, esse conflito, normalmente os outros conflitos, a gente vê os soldados lutando contra soldados. Esse tipo de massacre que teve agora no dia 7 de outubro não é uma coisa que a gente viu nunca aqui. Assim, essa maldade de realmente matar crianças, matar bebês, decapitar pessoas toda essa violência, né, que teve, estupro, isso aqui nunca aconteceu, né? A gente nunca viu isso acontecer nesse grau. E raptar civis,
né, que não tem nada a ver com essa briga e com essa guerra, gente que estava comemorando e fazendo alegria da vida, e gente daqui de Israel, e gente que mora fora de Israel, e não faz diferença para eles quem é. Esse tipo de coisa não teve nenhuma vez. É a primeira vez que eu vejo, nunca vi um negócio desse. E, portanto, a resposta a isso realmente é diferente do que teve até hoje. Sim, eu vejo que a gente está... a meta agora é realmente não deixar que isso aconteça de novo. Se até agora aconteceram alguns tipos de ataques e vira e mexe de revolta, e a gente tem de novo mísseis sendo atirados, a gente espera que desta vez seja diferente e que esse terror não volte a acontecer. Porque realmente o que aconteceu foi a primeira vez que a gente viu. Bom, nós temos aqui o delegado Palumbo, né? Delegado, eu durante muitos anos eu fui promotor, a gente está acostumado com situações de violência, questões ligadas à segurança pública, mas confesso, tanto ele quanto eu, que já vimos corpos em fotos ao vivo, ficamos muito impressionados com as imagens que chegaram mostrando as vítimas, aquela brutalidade. Eu, como confessar para você, Karen, eu não consegui além de 20 segundos vendo aquilo ali, achei extremamente algo repugnante do ponto de vista da natureza humana, uma pessoa fazer isso com outro ser humano. O delegado Palumbo, que é deputado e delegado de polícia, vai fazer uma pergunta a você. Bom, Karen, primeiro eu queria expressar a minha solidariedade. A gente procura se colocar no lugar das pessoas. O professor Capês... Eu não estou conseguindo ouvir você direito, desculpa. Vamos lá. Ouvindo. Melhorou agora? Melhorou? Sim, obrigada. Queria expressar a minha solidariedade. A gente procura se colocar no lugar das pessoas, né? E você, como mãe, tendo filhos no exército, quando aciona aquela sirene, o desespero deve ser duplo. Primeiro, para se defender. E segundo, aonde estão os meus filhos? É muito complicado. E o que o professor Capês falou é a mais pura verdade. A gente ficou um tempão, décadas aí combatendo a criminalidade, mas cenas como aquelas que o mundo inteiro assistiu realmente são cenas repugnantes. Não dá para a gente aceitar. Eu assisti um vídeo de pessoas vendadas sendo empurradas num fosso e depois sendo metralhadas, né, fuziladas, na verdade, que eram fuzis. A gente não consegue entender como que tem gente capaz de aceitar atos como esse, defender atitudes como essa e ainda falar que são simples combatentes. Então eu gostaria mais de expressar a minha solidariedade. O que nós podemos fazer neste momento é orar, né, e pedir para que Deus ajude a acabar com essa guerra, porque quem sofre realmente é o povo civil, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Karen, muito obrigada, realmente. Karen, olha, é uma notícia aqui que eu vou ler, o Renato Batista vai te perguntar, eu vou ler para você também considerar junto com a pergunta dele, tá? Abre aspas, estamos no ápice da batalha, diz Netanyahu. Tropas israelenses avançam pelos arredores da cidade de Gaza. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, que as forças israelenses avançaram pelos arredores da cidade de Gaza em seu ataque contra militantes do grupo terrorista Hamas, na metade norte da faixa de Gaza, que é a região que Israel pediu que as pessoas deixassem. Né? Abre aspas, vou repetir aqui porque eu li o título, agora a frase inteira. Nós estamos no ápice da batalha, nós tivemos sucesso em atravessar os arredores da cidade de Gaza, nós estamos avançando, disse Netanyahu em nota. O primeiro-ministro ainda afirmou que não tomou nenhuma decisão sobre permitir o envio de combustível a Gaza. Lembrando que são 360 milhas, 500 quilômetros de túneis que estão nos subterrâneos de Gaza, muito maior do que a própria extensão territorial, que é de 40 quilômetros por 10 de largura. É um trabalho hercúleo das forças de Israel. Renato Batista, sua pergunta para Karen. Oi, Karen, boa noite para você. Aí, primeiro para subscrever o que o delegado Palumbo disse, né? Faço das palavras dele as minhas. E eu queria perguntar para você, antes da gente conversar contigo, nós falávamos sobre a diplomacia brasileira
né, a gente chegou a falar sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que estão ali esperando para voltar para o Brasil e não conseguiram. Eu queria que você, enfim, desse sua opinião sobre esse momento da diplomacia brasileira, sobre essa questão, sobre o governo brasileiro não ter considerado ainda oficialmente o Hamas um grupo terrorista. Eu queria que você avaliasse essas questões. Ok. Olha, eu fiquei meio chocada e muito chateada de ouvir que o governo brasileiro não condena o Hamas como um movimento terrorista. E eu acredito que não, que na verdade eu não consigo muito entender as pessoas que estão do lado do Hamas e acham que isso é realmente um negócio que tem algum sentido, né? Eu entendo a tristeza das mortes dos civis palestinos, mas por escolha o Hamas que fez isso acontecer, certo? Eles não deixam as pessoas saírem e agora também não estão deixando brasileiros saírem de lá para poder vir para o Brasil. Então, assim, eu não sou muito política e eu não consigo entender muito bem quais são as negociações políticas entre o Brasil e Gaza, ou entre, né, para tentar conseguir liberar todos esses brasileiros. Mas isso é mais uma prova de que realmente eles não conseguem sair de lá e que o Hamas não está se importando com a vida das pessoas e que todo mundo que está lá é alvo para ser morto, né? Eles pedem para as pessoas saírem de lá e eles não estão deixando sair. Então, assim, me deixou muito triste saber que o Brasil oficialmente não condenou esses atos terroristas. Essa é a minha opinião, mas eu não sou muito envolvida na política do Brasil, nem na parte diplomática, então eu não tenho como aumentar, assim, a resposta. Espero que seja suficiente. Karen, Karen, aí em Israel, eu acho que devem ser 19 horas e 27 minutos agora. É isso mesmo? Sim. Porque acabou o horário de verão, agora estão com 1 hora a menos. E aqui no Brasil, exatamente, 14 horas e 27 minutos. Você nos parece uma pessoa muito sensata, uma pessoa da paz, que quer viver a sua vida. Enquanto não houver uma neutralização do Hamas e dos 17 grupos terroristas a ele ligados que ocupam a faixa de Gaza, e ao mesmo tempo também uma neutralização do Hezbollah para que lideranças moderadas assumam e possam negociar a paz, 2 estados vivendo lado a lado em condições dignas para todos, infelizmente estaremos enfrentando esse círculo vicioso. Força para você, boa noite e que seus filhos possam voltar a você e certamente voltarão sãos e salvos. Amém, muito obrigada pela oportunidade. Muito boa noite. Obrigada.